Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Para quem está acostumado a ver os meus vídeos ali no YouTube, pode estranhar que eu estou aqui com o Photoshop aberto. Acontece que eu quero falar um pouquinho de fundamentos com vocês e como eu estou começando a aprender também a estudar pintura digital, eu achei que seria legal praticar isso, né? Trazer o que é o meu estudo para vocês conferirem também, pode ser útil para alguém. Então lembrando, gente, isso aqui é o que eu estou estudando mesmo, tá? Eu não estou no compromisso de fazer uma arte bonitinha. Eu estou compartilhando um estudo para dar ideia, referência do estudo de fundamentos, principalmente no processo digital. Quando a gente fala de fundamentos, a gente vai falar de uma série de coisas, né? Pode ter relação com o uso das formas básicas, então a gente pode pensar na esfera, no quadrado e no triângulo aqui, que seriam as três formas, né, que a gente mais vai utilizar. Basicamente toda a estrutura surge disso. Aqui, só para explicar, gente, eu estou usando uma Cintiq, que é aquela mesinha que eu desenho e já vejo nela também. Então, para mim é um pouco mais fácil a parte gestual. Uma dica que eu já vou dar quando a gente fala das formas geométricas é isso aqui, ó. Olha como eu rabisco várias vezes. Olha o cursor aí, como ele está aparecendo, né? Como ele vai e vem uma série de vezes, principalmente para esfera. Depois, se eu quero fazer algo em cima dessas figuras, eu posso simplesmente diminuir aqui, ó, a opacidade. Olha só, criar outra camada por cima e desenhar. Mas, enfim, vamos voltar ali no que eu estava falando. Então, quando a gente fala de fundamentos, a gente está falando do uso das formas básicas, de como a gente pode pensar, então, o volume nessas formas também. Vamos imaginar aqui, deixa eu pegar um tom um pouco mais claro, que a esfera, conforme a gente muda aqui o ponto de observação que a gente tem dela, a gente percebe essas linhas que cortam ela de um lado para o outro com inclinações diferentes. A gente pode pensar aqui nesse triângulo como um cone. Então, se eu preencher essa partezinha aqui de baixo, é como se eu estivesse olhando ele de baixo para cima, né? Como se eu estivesse vendo ele assim. E se eu faço esse mesmo conezinho aqui sem preencher essa área, e na verdade deixando essa outra linha aqui, ó, serrilhada, apagadinha, é como se eu estivesse vendo isso aqui a parte da frente. Então eu percebo essa linha e essa linha aqui ela tá lá atrás, ó. Seria isso aqui. E se eu penso num cubo tridimensional, eu posso ter uma face aqui que está retinha para mim. Vamos imaginar que eu tenho um pontinho de folga lá fora da nossa folha, né? E tenho aqui então essas laterais indo em direção ao ponto de fuga. O gestual aqui dessa linha, né? O ângulo dessa linha repete o dessa. O dessa repete o dessa. Então, em fundamentos, eu estou falando do uso dessa forma. Estou falando aqui de como eu vou imaginar elas como figuras tridimensionais. E estou falando também da maneira como eu vou perceber aqui luz e sombra nessas formas. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto de luz aqui, né? Vamos imaginar a luz vindo aqui. Então, eu tenho aqui uma determinada área que a luz vai atingir, tudo isso aqui, né? Dá até pra gente fazer isso aqui, ó, puxar os raiozinhos. Eu sei que toda essa região aqui, ó, tá iluminada. Vou aumentar aqui meu pincel, aumentar um pouquinho a opacidade e posso começar a pensar aqui em como fica luz e sombra aqui nessa figura que está sendo iluminada aqui dessa direção. Vou fazer aqui essa sombra começar a ficar mais escura, né? Aqui ela fica bem mais escura. Tem uma região dessa sombra também aqui, onde é a luz que não chega no papel por causa da bolinha. E eu tenho também uma região onde, vamos pegar aqui o branco, onde vai ter um retorno de luz, né? Essa luz batendo aqui no chão e retornando aqui para a parte dessa esfera. Então,
Tô dando exemplos bem simples, né, pessoal? Mas só para vocês terem noção do que significa fundamentos quando a gente fala disso no desenho. Então tem o uso das formas geométricas, vou pensar no volume delas, vou pensar em luz e sombra, vou pensar também em perspectiva. Então, olha só, vamos pensar aqui um pontinho de fuga. Para quem está achando confuso toda essa parte, fiquem tranquilos. Aqui eu só estou explicando o que eu pretendo abordar nessa série de videozinhos aqui pelo Photoshop. Para mim é importante que eu volte a estudar os fundamentos e volto a aplicar eles. Agora começo a aplicar eles direto, né, no Photoshop, tentando estudar um pouquinho mais de pintura digital. Então, ponto de fuga é aquela situação onde, por exemplo, eu estou olhando aqui, imagina que aqui eu estou numa rua, então vamos até deixar isso aqui um pouco mais fácil de entender, inverter as coresinhas. Vamos imaginar que isso aqui, ó, é uma ruazinha, certo? E eu venho aqui vamos colocar um ponto colorido aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tô parado aqui, ó. Eu tô olhando desse ponto. Aqui é o meu ponto de vista, né? Então é por isso que o ponto de fuga ele está inserido aqui nesse caso. Nesse caso especificamente. Depois a gente vai falar de outros pontos. Mas isso aqui é mais ou menos... Eu não seria desse tamanho, tá? Eu seria um boneco bem maior que pega toda essa região aqui. Mas é só para vocês conseguirem entender que esse bonequinho ia estar muito mais próximo da gente, né? Vamos supor algo mais ou menos, sei lá, assim. E aqui a gente vai retratar o cenário, como ele percebe, como as ruas, os prédios vão estar convergindo para esse ponto. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Quem não sabe, um Ctrl Z faz isso no Photoshop, tá? A gente volta os últimos passos. E se eu segurar Alt quando eu estou com o pincel, eu uso o meu conta-gotas para pegar as cores aqui que eu já estava utilizando. Então, eu criei aqui o ponto de fuga. E agora eu começo a pensar como ficaria, por exemplo, uma casinha aqui. Já vai fazer mais sentido. Aqui é a calçada, então a sarjeta, a face da frente dessa casinha. Vamos imaginar que aqui já tem outra casinha e que essa altura aqui do meio, ó, ela está me ajudando a imaginar onde fica a porta aqui desta casa. Então eu consigo, a partir disso, criar essa dinâmica de perspectiva. Olha como vai parecer que essas casinhas, elas estão diminuindo para lá, porque a gente está observando desse ponto aqui que eu tinha mostrado, né? Bem mais próximo, aqui mais alto, e a gente vê tudo isso indo para lá, tudo isso se distanciando. Então, quando eu preciso desenvolver uma linha que está indo em direção ao ponto de fuga, eu vou literalmente puxar aqui e aqui eu consigo pensar como vai ficar representado, sei lá, transformei isso aqui num prédiozinho, por exemplo. Posso até aproveitar essa linha para ser uma região aqui que tem tipo um banner, um outdoor, vamos supor. Então, quando eu estou falando de fundamentos, eu estou falando aqui do uso de formas, estou falando do volume, de luz e sombra, e estou falando também um pouquinho de perspectiva. Vou dar um Ctrl menos para a gente enxergar tudo isso. Esses são os principais temas que eu quero abordar aqui com vocês, ok? E acho que vai ser mais ou menos por aí. Dúvidas, questões, postem aí, a gente vai conversando, certo? Muito obrigado, gente. Forte abraço e até o próximo rabisco.